no anfiteatro aqui do SERES da UFRN, a exibição do espetáculo Condenados, novo espetáculo da Companhia Teatral Trapiá, em parceria com a Companhia de Teatro Filhos de Acauã. E esse espetáculo foi aí apresentado ao público nos dias 4, 5 e 6 de março. E a gente está aqui nos estúdios com o Lorival Andrade, que é o diretor do espetáculo, e também o Alexandre Muniz, que é o diretor do Centro Cultural aqui de Caicó e também da Companhia Teatral Trapiá, né? E o espetáculo, inclusive, teve aí a participação dos atores Maria Alice e Pedro Andrade. Lorival, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia. Avaliação positiva da exibição aí do Condenados? Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Alexandre. Bom dia aos ouvintes do Panorama. Excelente, Marcos. Mesmo com todas as dificuldades, não é? O espaço que a gente fez foi no anfiteatro do SERES, um espaço que não é feito para teatro, não foi pensado para isso. A gente conseguiu adaptar esse espaço. E também no fim de semana, né? E no final de semana, pegamos na sexta, sábado e domingo. Chuva. Chuva, né? Muita chuva, sobretudo na sexta-feira, foi um dilúvio, né? E tivemos todos os dias a casa lotada. Todos os dias. Não é? Claro que dentro das limitações por conta das restrições sanitárias, mas com aquilo que a gente se propôs, na verdade chegou até a superar nossas expectativas, né, Alexandre, no final das contas. Assim, foi muito, muito bacana, assim, todos os dias com todos os ingressos vendidos e tudo que a gente desejava que acontecesse. Então o espetáculo passou muito bem. E inclusive isso marca o início de um projeto que vocês pensam, por exemplo, em realizar nos finais de semana, aqui na nossa UFRN? Na verdade, a gente está fazendo na UFRN porque a gente não tem o Centro Cultural de Juto Dias, que de novo, né, está interditado, né, uma vergonha, na verdade, para o nosso estado. E o espaço que a gente tem, não é que seja o melhor, é o mais adequado para o que a gente tem na cidade, é a UFRN, né? Então eu já quero, inclusive, Marcos, aproveitar para agradecer muito a professora Sandra Kelly por ter nos acolhido lá naquele espaço, ter cedido 2 espaços da universidade, tanto o anfiteatro quanto o auditório, né? São dois espaços importantes lá da universidade. Então, o final de semana que passou agora foi Condenados, e no próximo final de semana, sábado e domingo, a gente tem um novo espetáculo da Trapiá, um espetáculo infantil chamado Menino Pássaro, né, que também estreia final de semana. Aí a partir daí, Marcos, já vai ficar um pouco mais limitado a nossa participação lá dentro da universidade por conta do início das aulas presenciais. E alguns desses espaços onde a gente trabalhou vão ser utilizados para salas de aulas, né? Por conta da pandemia, não pode encher muito as salas ainda por conta das restrições. Então, inclusive, o anfiteatro, onde já apresentou Condenados, vai virar uma sala de aula, né? Até essas restrições acabarem. Então, por isso que a gente também marcou essas apresentações antes do início das aulas presenciais, para poder efetivamente utilizar aqueles espaços. Dá para fazer um resumo do que trouxe, por exemplo, o espetáculo Condenados? Condenados é um espetáculo que é inspirado num texto do Tennessee Williams, chamado Esta Propriedade Está Condenada. Só que era um texto de estudo, um texto muito pequenininho, 2 páginas só. Aí eu fiz uma reescrita do texto, não é? E trouxe para a realidade aqui do sertão, e a realidade que tantos jovens e adolescentes passam no Brasil e no mundo, né? Abandono, abuso sexual, trabalho infantil, abandono emocional, quer dizer, tudo aquilo que envolve um adolescente em situação de vulnerabilidade social aparece no espetáculo. Então o espetáculo é muito forte, é um espetáculo muito potente. E quero já também aproveitar, Marcos, e registrar isso, a ajuda que foi para nós do Dr. Marcos Vinícius. É isso que eu queria entender. Qual foi o papel do Dr. Marcos Vinícius, juiz? Foi determinante. Desde o início do processo, lá em 2019, que a gente começou a montar esse espetáculo em 2019, não conseguimos apresentar esse tempo todo por conta da pandemia. Desde o primeiro momento que a gente pensou no projeto, a gente já conversou com o Dr. Marcos Vinícius, porque ele é um dos maiores especialistas em criança e adolescente desse país, né? Inclusive, a primeira versão do texto eu enviei para o Marcos Vinícius, ele leu o texto, deu um retorno, né? Tinham cenas muito mais pesadas, e ele disse uma coisa muito importante: olha, vocês podem dizer isso com essa força de outra forma, não precisa então ele acabou adaptando um pouco na linguagem. Ele deu toque, ele quase foi um que a gente chama na linguagem teatral de um dramaturgista, né? Tem um autor que escreve e alguém que lê e faz algumas ponderações, né? Então isso foi muito importante. E ao final do processo agora, a gente
convidou para que ele assistisse o ensaio, só ele, o ensaio do espetáculo, né? O espetáculo já estava pronto, ele assistiu, e aí nós fizemos uma outra provocação a ele para escrever um texto, né? Para o programa do espetáculo. Então eu escrevi um texto belíssimo, que está no programa do espetáculo, né? Sobre a questão dos direitos da criança e do adolescente, da importância do teatro para discutir isso, levar para a sociedade essa discussão através de uma linguagem poética, que é a linguagem cênica. Então ele teve um papel determinante, assim. Ele é o nosso anjo da guarda, na verdade, né, Alexandre? O Dr. Marcos Vinícius, ele teve um papel determinante. Não teve, eu acho que ele vai continuar tendo, né? A gente quer tê-lo sempre como parceiro, sobretudo nesse espetáculo. Então, e que, aliás, diga-se de passagem, é uma pessoa que é um ser humano que também tem uma vocação cultural muito aguçada. Né? Muito. Já dirigiu filmes, né? Já foi ator, né? Em alguns trabalhos. Já foi ator também? Já. Já publicou muitos livros, muito trabalho. Já contracenou com o Chico Jararaca, ainda não, né? Ainda não. Fica aí a pedido aí, né? Bom, falamos já da questão do Condenados, que agora que o Alexandre Muniz falasse um pouco do próximo espetáculo, né? Que vai ser Menino Pássaro. Inclusive, o Alexandre está aqui muito feliz, porque ontem o Flamengo venceu o Vasco, do Lorival, né? Que coisa 2-1, é isso, Alexandre. E só dizer o seguinte aqui, que foi pênalti, viu, Marcos? Você falou eu acho que foi pênalti, inclusive. Foi, Marcos já está vendo aí, revendo, né, os conceitos aqui, que foi pênalti. Mas não temos culpa se o árbitro não marcou, né? Com certeza, com certeza. Mas não vamos falar aqui de erros de arbitragem. Vamos falar. Nem da tristeza de Lorival por ter perdido mais uma vez. É freguês, né, nosso, do Flamengo, e aí? Menino Pássaro, o que a gente pode esperar no próximo Menino Pássaro, olha, um espetáculo feito com muito carinho, né? A gente está trabalhando com muito carinho, porque é para um público que a Trapiá, né, ainda não tinha atingido. Que né? é infantil? Que as crianças, né? Que na verdade, o espetáculo, a estética que a Trapiá usa, né, nos trabalhos, torna claro, o espetáculo ele tem essa temática infantil, né? Infanto-juvenil. Mas é um espetáculo, para quem acompanha nossos trabalhos já, que para todas as idades, né? Então, o pai que vai levar os filhos para assistir o espetáculo, ele com certeza vai se encantar também com com esse formato, né, que estamos pensando para Menino Pássaro, que conta a história, né, de um menino que, através dessa amizade, né, ele busca nessa amizade com um pássaro, não é? Melhoras para a sua vida, para os problemas, né, que atingiu ele já desde muito novo, e essa amizade vai costurar essa história toda, né, reativando os sonhos deles, né, de brincar novamente, de sonhar, de querer voar. Então tem a questão da manipulação, né, do boneco, tem o uso de máscaras, né, de máscara que a gente vai usar também no espetáculo, né? Então, assim, são personagens que estão aí nesse universo encantado da criança, mas que vai trazer falas bastante importantes, né, de uma maneira geral, para os seres humanos. Principalmente nesse momento que a gente vive, a gente trabalhou, o texto é de Afonso Nilson, né, que é catarinense, e inspirado no cordel do poeta Ed Carlos aqui de Caicó, né? O cordel de Ed Carlos era o menino e os... eu acho que é o menino... O menino e os pássaros. O menino e os pássaros. E o menino e os pássaros. Então, inspirado nesse cordel, Afonso, que é dramaturgo, né? Já tem muitos trabalhos aí no Brasil todo, e topou, né, trabalhar com a Trapiá, escreveu todo o texto, né? E a gente está colocando em cena, vamos colocar domingo, né? Sábado e domingo, essa história aí que vai com certeza ser muito importante para esse trabalho da Trapiá. Eu sou pedagogo, né? Também tenho uma formação em pedagogia, e como eu disse, a gente quer atingir também esse público, né? A Trapiá está aí para todas as idades. E o bom de tudo isso é que vocês conseguem, por exemplo, fazer uma interligação com outros artistas de outros meios. Por exemplo, o Menino Pássaro traz aí um resgate de um texto inspirado no cordel de Carlos Medeiros. O de Carlos acaba participando também do espetáculo, né? O Condenados teve a ajuda aí do Marcos Vinícius. Então, o teatro ajudando também com que outras culturas também apareçam? Com certeza, mais ou menos assim? Todos os trabalhos da Trapiá, todos, no palco e fora do palco também, nas ações que a gente faz de oficinas. A gente
se organizou com uma associação, né? A Associação Cultural Trapiá, que já tem parceiros de outras associações também culturais da cidade. Então, assim, todos os nossos trabalhos é pensado muito no coletivo. E agora a gente ainda abre mais para o Seridó quando a gente chega com apoio da COSERN, né? Eu estou indo agora para uma reunião em Parelhas falar sobre isso, que é que esse espetáculo é o carro-chefe, é o que a gente vai levar ele na bagagem para 6 municípios que estão fazendo parte do projeto, Trapiá Semente, que a ideia é plantar uma semente, é plantar um grupo de teatro nesses 6 municípios, a gente trabalhar 6 meses com esse grupo, ao final do projeto, cada cidade dessa vai ter um grupo estreando um espetáculo que vai falar sobre o que eles quiserem, da localidade deles, das histórias deles. Então, assim, envolvendo arte-educadores desses municípios, né, envolvendo outros profissionais desses municípios. Então, assim, a Trapiá, a gente pensa muito no coletivo, sabe? A gente organiza nossas ações sempre pensando em cada vez mais agregar, né? Porque é o papel, para ser o papel do ser humano, né? Não diferente no nosso trabalho, no nosso convívio. Lourival, nós estamos diante de uma tentativa de retomada da cultura pós-pandemia ou ainda não? Ah, com certeza. Eu acho que do Brasil inteiro a gente já está começando a voltar, claro que ainda não como antes, né? Não 100% como a gente tinha antes da pandemia, mas é um momento importante. Além disso, da retomada dos espetáculos, da retomada das apresentações, novos editais estão surgindo, né? O Congresso aprovou a Lei Paulo Gustavo, aqui para o Estado deve vir mais de 40 milhões, né, da Lei Paulo Gustavo, ainda tem a aprovação da Lei Aldir Blanc II, então vai ter muito recurso, né, no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, como nunca se teve antes, para a cultura. Então, automaticamente, isso vai impulsionar muitas produções de teatro, dança, música, audiovisual, de todas as áreas, né, e nós temos que estar preparados para isso, né? Todos nós que produzimos cultura em Caicó, produzimos arte em Caicó, temos que estar preparados para essa grande retomada. Eu estou chamando de uma grande retomada, né, uma nova retomada de projetos e de editais culturais vão ser lançados pelo governo estadual, vão ser lançados pelo governo municipal, por conta desses repasses, não é? Que o governo federal vai ser obrigado a fazer, não é que ele queira, porque ele vai ser obrigado a fazer por força de lei. Agora, para nossa tristeza, quando se ensaia uma retomada e o teatro é interditado, né? É triste para a classe artística, por exemplo, com tantas dificuldades enfrentadas nessa pandemia, agora ter que encarar mais uma vez uma interdição do Centro Cultural de Caicó? É uma vergonha, é uma vergonha para o Estado, é uma vergonha para a Fundação José Augusto, não é? Porque ninguém que está lá, nem dessa gestão, nem da anterior, pode alegar desconhecimento. Ninguém pode alegar isso, né? Todo mundo sabe a situação em que vive o Centro Cultural Adjuto Dias. Não é? Falta de aviso não foi, Marcos. Todo mundo avisou o tempo inteiro, e aqui estou na presença do Alexandre, que é o diretor, ele insistentemente tem dezenas de ofícios enviados à direção da Fundação José Augusto e simplesmente deixaram o teto cair do Centro Cultural e tudo está interditado naquele espaço, né? Veja, funcionavam vários ensaios de vários grupos, vários espetáculos apresentados de Caicó e do Brasil inteiro, gente ligando para o Alexandre o tempo inteiro, querendo se apresentar lá, para trazer arte e cultura para a nossa cidade. O Editan, né? A escola de dança do Alberto Maranhão, estava funcionando lá. A Mônica, que é a professora, conseguiu levar para o estúdio dela, está acontecendo num estúdio privado, não é, para não parar as aulas com as alunas do Editan. Quer dizer, sinceramente, assim, eu fico até envergonhado de falar isso, porque é tão absurdo a situação, né? Aí o governo do estado gasta milhões e milhões e milhões reativando vários espaços de Natal, e parece que Caicó não existe no radar da Fundação José Augusto. É muito impressionante isso, né? O maior equipamento cultural que a gente tem no Seridó é o Adjuto Dias. Não é só o maior, é o mais importante, é o mais agregador, não é? E simplesmente deixaram cair. E a minha preocupação, a nossa preocupação dos artistas de Caicó, é que isso vai se prolongar por muito tempo. Agora começa o processo eleitoral, não é? E a gente sabe muito bem que não pode ter contratação.
antes da eleição, pelo menos 6 meses antes, não pode ter contratação. Então, se tiver algum edital, alguma licitação para ser lançado, tem que ser agora, até o mês de abril. Então a chance do teatro ficar fechado o ano todo é grande, né? A probabilidade... Sim. Mas o que é que aconteceu, Alexandre Muniz, para que o nosso teatro, mais uma vez, se encontre interditado? Olha, os velhos problemas de infiltrações, né? A obra foi entregue, essa última, que era a questão dos bombeiros, todo aquele, né, do Abits, né? Então aquilo foi feito reparos já por essas questões, sempre que algumas chuvas já prejudicavam, então foram feitos reparos, trocaram calhas e tal. E 2000, isso foi entregue no final de 2017, né? Em novembro a gente fez o festival universitário, né, de teatro. E aí 2018 muitos eventos, 2019 também, antes ali quando chega a pandemia, né, para tudo. E aí, quando vai acontecendo essas chuvas mais fortes, começa já a ter o gesso ficar molhado e eu perceber, né? Então a gente já começou a conversar com a fundação, né? Para vir vistorias, né? de engenheiros, até que já as chuvas cada vez mais fortes, essas últimas, né? que tiveram aí, realmente o gesso, uma parte do gesso não resistiu nas laterais, e aí, enfim, o engenheiro do Governo Cidadão esteve aqui, preparou um relatório, esse relatório foi visto lá na Fundação José Augusto, e Crispiniano Neto, junto com a coordenação de teatro, eles enviaram no dia 18, né? Isso foi dia 17, mas dia 18 já saiu em diário oficial, 18 de janeiro. A própria fundação interditando o teatro, porque realmente não tinha condições, eu falei que ninguém, né, se responsabilizar por a parte do teto, você já vendo que o gesso estava molhando, que aquilo ali podia comprometer. E a nossa previsão se concretizou. Com um pouco mais de chuva, uma parte da lateral já desabou mesmo e pronto. Então a solução de imediato, né, foi essa interdição. Já na promessa, né, que os Crispiniano se comprometeu de tentar o mais rápido possível agilizar para ver se consegue um recurso até de emergência. Eles estão vendo como fazer isso para ver se abre agora. Mas a nossa preocupação é essa que o Lorival falou. A gente sabe da dificuldade de um ano. Se demorar, infelizmente não sai. Cada dia é isso aí. Veja a situação. Eu estou na direção e estou apresentando um espetáculo no próximo final de semana em outro espaço, né? Então, assim, é uma coisa que amarra todos nós, né? Porque também, em primeiro lugar, eu sou artista da cidade. Agora não teria como fazer um serviço para ficar realmente de uma vez por todas bem feito, né? Mas assim, é o que a gente mais diz, sabe? É o que a gente mais fala com essas empresas. É impressionante, Marcos. Eu lembro que em 2017, quando foi entregue, que tá entregue aqui, estava o engenheiro do Governo Cidadão na época e tal, e o cara disse, olha, tá aí e tal. Só que o gesso, né, conserta lá em cima, passa o gesso, pinta tudo bonitinho. Eu disse, meu sonho era, sabe o que? Chamar o carro dos bombeiros aqui, jogar água lá em cima, testar. Jogar, descarregar uns carros pipa aí para ver realmente se isso. Porque é impressionante. Quando vai dando as chuvas, aí começa. Eu pergunto isso porque eu vejo a empolgação de vocês, eu vejo a força de vontade da classe artística, mas, infelizmente, a sugestão está se marcando aí por interdições, né? Isso. Projetos que vocês querem colocar em prática, mas não pode porque, infelizmente, quando se consegue recurso, está lá o centro é interditado. Esse final de semana agora, a gente, casa cheia, né? Deveria ser no Centro Cultural, casa cheia. Depois de uma pandemia dessa, você quer sair de casa para uma programação diferente, né? Esse final de pandemia aí, que a gente acredita que esteja realmente já a situação melhor. Próximo final de semana, infantil, você quer levar seu filho, então qual é o lugar adequado? Como o Lorival disse, a gente está adaptando espaços, né? Para não deixar a coisa parada. E assim, comprometendo mais, a gente tem que investir mais recursos para isso. Não é porque o teatro já está pronto. Então você não precisa mais comprar uma rotunda, porque lá tem a rotunda. Você não precisa da cortina, porque lá tem a cortina. E outras situações. Então, para que a gente transforme o auditório e as pessoas que vão assistir tenham a mesma qualidade que estão vendo no Centro Cultural, existe um investimento dos grupos de teatro. Não só o nosso, mas qualquer outro grupo, qualquer outro artista que queira fazer em outro espaço, ele vai ter que adaptar esse espaço e aí vai ser custo que a gente também não... Sabe assim, o ingresso que a gente cobra é o mesmo que a gente cobra no teatro. E a gente assume esse... Mas interessante você falar sobre isso, porque assim, por exemplo, nós temos aqui o anfiteatro da ilha que está abandonado, né? É uma cobertura lá que até hoje não se recuperaram. Nós temos o teatro que, infelizmente, passa mais tempo fechado do que aberto, né? Lorival tem uma vasta experiência de conhecimento aí no Brasil todo. Nós temos um teatro hoje que não deixa a desejar para nenhuma capital do nosso Brasil, mas a falta de zelo dos gestores pelos espaços que nós temos, por exemplo,
mostra o quanto Caicó não respeita a cultura? Eu acho que não é Caicó, Marcos, eu acho que é o governo do Estado, né? Porque aquele equipamento é do Estado, né? Então, assim, é claro que Caicó deve muito ainda. Vou dar alguns exemplos, Marcos. Eu quero dar 2 exemplos para a gente entender a situação. Só para fazer justiça, inclusive, você tem 2 equipamentos, inclusive, do Estado, né? Sim, não exatamente, do município. Exatamente. Só duas situações, Marcos. Veja bem, a Trapiá, até agora, só a Trapiá, não estou falando nem do Condenados, que é em parceria com outro grupo. A Trapiá, ela estreou 3 espetáculos. Pês, Chico Jararaca e agora Menino Pássaro. Dos 3 espetáculos nossos, 2 não foram, não tiveram sua estreia no Centro Cultural de 8 Dias. 2015, estava interditado. Nós estreamos onde? Em Campina Grande. Agora, 2022, vamos estrear Menino Pássaro, de novo está interditado, e a gente vai estrear no auditório da universidade. Você já citou aí 7 anos convivendo com a interdição. Exatamente, de idas e vindas, de idas e vindas. Quer dizer, então é um absurdo, né? É um absurdo, não é? Então, assim, eu acho que falta... Bom, agora indo para a questão de Caicó. Caicó também, eu acho que ela ainda é muito devedora à classe cultural. Nós temos uma lei aprovada, que é Arthur Ribas, que nunca foi colocada em prática. Não é? Já falei isso diversas vezes e vou continuar insistindo nisso. Caicó não tem um Conselho Municipal de Cultura, Marcos Dantas. Isso é uma vergonha para a nossa cidade. Nós não temos um órgão gestor específico da cultura. Nós temos um departamento apenas com alguns funcionários que se matam, que se desdobram para fazer o que tem que fazer, não é? Sem recurso específico, sem recurso próprio para a função que é importante demais para a nossa cidade, que é a cultura, não é? Quando eu falo cultura, é importante que o ouvinte entenda que eu não estou falando de arte só, estou falando de cultura como um todo, né? Patrimônio, não é? Tudo que está envolvido ao patrimônio material e o patrimônio imaterial, isso tudo está ligado à cultura, não é? As festas, as rezas, tudo, as várias práticas religiosas, de culinária, de bordado, tudo isso faz parte da cultura. Nós não temos uma política em Caicó específica para isso. A gente, a gente também não vê mudança nisso. Não, eu vejo você provocando o tempo todo. Exatamente. Quer dizer, é uma vergonha. Quer dizer, Caicó não consegue se enquadrar no Sistema Nacional de Cultura. Como é que pode? Cidades muito menores como a nossa. Vou dar um exemplo aqui para não ir para Natal e outros lugares. Vou pegar como exemplo Janduís, por exemplo. Janduís está 200 anos à frente de Caicó, gente. Não é? E parabéns a Janduís, e parabéns aos gestores, parabéns aos grupos teatrais lá e culturais que se mobilizaram, mas é uma vergonha para Caicó, não é? Então, assim, uma das questões que a gente comentou muito à época da eleição passada foi justamente isso, que o gestor que assumisse tinha que se comprometer em criar um órgão específico para a cultura, um Conselho Municipal de Cultura. Isso são as coisas mínimas, básicas. Já estamos indo para quase mais da metade da gestão e isso não aconteceu ainda. Quer dizer, então a gente fala do governo do Estado. Eu no governo federal não vou nem falar porque é chover no molhado, né? É a pior administração de cultura da história desse país, é o do governo federal que está agora, né? Agora, do governo do Estado a gente esperava mais, sabe? Eu particularmente, eu não quero falar em nome da Trapiá não, estou falando como Lorival, pessoa física. Eu esperava muito mais, porque não adianta o governo do Estado, nós distribuímos não sei quantos milhões agora com a Lei Aldir Blanc. Esse dinheiro não é do Estado, esse governo é dinheiro federal, aprovado pelo Congresso Nacional e provocado pelo Congresso Nacional. Não é? Nós queremos saber o dinheiro do Estado, onde é que vai ser investido o dinheiro do Estado. Agora foi feita uma renúncia de 10 milhões, me parece, para a Câmara Cascudo, mais não sei quantos milhões para o fundo, mas ainda nada aconteceu, tudo está nebuloso ainda. Né? E o município também tem que fazer sua parte. Ele precisa implementar a lei Arthur Ribas, não é? Ele precisa criar um conselho municipal, ele precisa criar um órgão gestor para a cultura na nossa cidade, não é? Então, assim, as 3 esferas hoje realmente deixam muito a desejar. Não estou falando em termos globais, mas para Caicó. Pensando Caicó como uma cidade que tem uma região metropolitana enorme, que são todas as cidades que estão aqui no nosso entorno, falta muito. Falta muito, tanto do governo federal, quanto estadual, quanto municipal. E eu vejo, é bom essa sua provocação, porque não é só, por exemplo, na área da cultura, eu vejo também na área do esporte. Hoje nós temos jovens atletas representando Caicó em várias modalidades no Brasil todo e vivem mendigando apoio, né? Acho que a mesma coisa acontece também com os artistas. Né? E assim, falar sobre essa questão de Lorival disse, vem Lei Paulo Gustavo, tem que se preparar, e as instituições
precisam se preparar para isso. Porque senão devolve recurso. E veja, quando a gente fala em recurso, eu não vou falar nem do ganho da educação, da arte, do jovem se envolver com isso, que isso aí é imensurável, né? Um jovem que vai fazer teatro, que vai estudar, que vai interpretar, que vai melhorar sua leitura, isso aí são, né? Isso aí a gente nem discute. Mas veja bem, se a gente consegue, quando a gente fala nessas leis, nesse mecanismo todo de fundação e tal, são recursos, dinheiro para Caicó, dinheiro para ser gasto em Caicó, que a cultura traz. Quando a gente vê o pessoal reclamando, não vai ter carnaval, não sei o quê, por quê? A gente sabe o quanto o carnaval deixa de dinheiro na cidade. E é bom para o pessoal que trabalha. Aí começa toda aquela cadeia, né? O catador de latinha, o que vende o espetinho, o barzinho. A gente pode trazer isso o ano todo. A gente precisa ser só do carnaval. A gente pode ter o apoio das empresas de Caicó para incentivar através dessa Arthur Ribas, vai fazer com o quê? Com o empresário, já tem muitos empresários aqui já compreendendo isso, patrocinando projetos culturais, não é? Você vê na Festa de Santana aquelas lives que teve Lei Câmara Cascudo, não sei o que, o artista, o músico, o Geraldão, todo mundo lá da música ganhando através da lei de incentivo. Que uma empresa de Caicó, né, que foram várias, a gente via lá as logomarcas e tal, já apoiando através de lei de incentivo. Se Caicó tem a lei de incentivo e as empresas facilita para que o empresário de Caicó apoie nesses projetos, ele vai ter a marca dele em projetos, né, os mais diversos possíveis, né, fazendo isso, que pode também o esporte pensar nisso, né, e além de tudo, recursos ficando na cidade. Você veja que a Aldir Blanc, quando a gente foi, né, quase R$500 milhões, não foi aqui para Caicó. 420 mil reais. 420 mil reais, que ia ficar lá, se a gente não cuida, volta, tinha que devolver para o governo. Então, o que é que acontece? A gente foi, e somos sempre parceiros. Somos, sempre que é chamada a gestão, olha, fomos parceiros, organizamos aí o edital junto com a secretária na época, e Caicó praticamente não perdeu nada desses recursos, né? Teve que devolver uma quantia realmente que a gente não deu para fazer mais, porque não tinha um mecanismo organizado ainda. E então, esse dinheiro ficou em Caicó, num período onde tinha muita gente passando necessidade, e a gente sabe que teve pessoas que eu ajudei a alguns projetos, e as pessoas ligavam emocionadas, porque iam vender todo o equipamento que tinha. Rapaz, eu ia vender minha mesa de som, Alexandre. Ontem mesmo falou isso, eu ia vender minha mesa de som. Aquilo ali me salvou. E poderia chegar muito mais, e pode chegar muito mais. Mas então, tem que se organizar, né? Tem que se organizar. Para que esse dinheiro fique, para que esse dinheiro fique aqui para comprar no supermercado. O supermercado apoia um projeto cultural, através do imposto, né, que vai ser deduzido depois. Ele vai ter pessoas investindo no próprio supermercado dele, porque eu faço feira em Caicó, eu vou pro barzinho em Caicó. Mas olha, por exemplo, a Trapiá é fácil, porque você já tem um know-how, você já tem um conhecimento, você já tem uma experiência, por exemplo, em disputar editais. Agora, como fazer com que esses recursos cheguem, por exemplo, na bandinha de música do Recreio, né, o grupozinho de capoeira lá de João 23, né? Aí precisa do órgão gestor organizado, o mecanismo todo organizado, que possa criar essas ferramentas, né? Então a culpa não é nem tanto do artista. É realmente tem artista que não sabia nem escrever, nem assinar o nome, por exemplo. A gente teve algum pessoal que tocava umas bandinhas de forró e tal, sanfoneiro quem fez projeto. É de Carlos lá na Casa de Cultura, mas a de Carlos tinha condições de fazer para 3. Se a gente tivesse, por exemplo, vem um recurso desse, contratar pessoas, qualificar pessoas, é possível através desse recurso, se você está todo... Só que chega na prefeitura, não sabe, a pessoa não sabe como fazer. Sabe? Você não tem um órgão lá para fazer. Você já tem uma Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, né? Que vem depois, onde você tem toda uma dinâmica da educação ali que você vai se envolver com o quê? Então o órgão é importante, na sua opinião? Eu não tenho a menor dúvida. O problema já começa lá. Eu sempre digo que é um problema de origem, né? Se nós tivéssemos um órgão específico de cultura, por exemplo, eu já podia ter feito, Marcos, um mapeamento da cultura caicoense. O que é que nós temos de banda de música, como tu citaste agora? O que é que nós temos de grupo de capoeira? Quais são as identidades culturais da cidade? Negros do Rosário. Nós não temos esse mapeamento. Onde achar essas pessoas? A Lei Aldir Blanc foi importante porque as pessoas tinham que se cadastrar para poder receber o recurso. Então ali foi feito já um mapeamento básico. Mas realmente, eu concordo totalmente contigo, Marcos. Tem que chegar lá na ponta, lá no grupo que está lá invisibilizado nos bairros periféricos de Caicó. É isso que tem que fazer. E isso é a responsabilidade do gestor. O gestor que tem que conhecer efetivamente quem é que faz cultura na cidade.
Não é o cara pegar, é aquela história, né, Marcos, que a gente sempre fala, que quando eu venho aqui eu sempre falo, vamos parar de ter política de balcão, política de pires na mão, isso já acabou, gente. Não tem mais cabimento isso não. Caicó não pode ficar à mercê de uma política tão conservadora, tão retrógrada e tão politiquesca. Porque é muita politicagem. O cara só ganha porque é amigo de um não sei o quê. Quer dizer, é uma aberração, né? Quer dizer, então. E para o artista é desgastante você levar tanto não, né? Com o pires na mão, você já levar tanto não. E né? assim, Marcos, tem mais uma coisa. Nada de surpresa, viu? Nada de surpresa. A Lei de Blanc, todo mundo sabia que ia acontecer. Agora Paulo Gustavo foi aprovado, todo mundo sabe o que vai acontecer. A Lei de Blanc 2, todo mundo sabe o que vai acontecer. Aí o que acontece na minha avaliação? Tanto em Caicó quanto no governo do estado. Parece que eles ficam letargicamente parados e só começam a se mobilizar quando entra o dinheiro na conta. Aí não dá mais tempo, né? Eu sempre falo isso na Trapiá. Por que as pessoas, os municípios e o estado não copiam ideias que dão certo? Por que não copiar? Qual o problema? Então, por exemplo, no começo do ano, eu sempre disse isso, no começo do ano, Marcos, primeiro dia, dia 2 de janeiro de cada ano, abre uma seleção de pareceristas para o Brasil inteiro. Como acontece em vários municípios. Você abre. Aí pessoas do Brasil inteiro se inscrevem para ser pareceristas de projetos culturais. Aí você estabelece um valor. A cada projeto analisado é R$100. Esse dinheiro não sai da prefeitura, sai do próprio recurso que entra para os projetos, né? Das leis, etc. Né? Quando chegou a Lei de Blanc, chegou a 2, chama os pareceristas que estão selecionados, tudo é feito online, não precisa nem via Caicó, né? O cara que está lá em Manaus, ele faz lá de Manaus, né? Faz a seleção, etc. Você dá celeridade a isso, você acelera o processo, né? Agora não, esperam chegar o dinheiro para montar uma comissão. Aí tu veja aqui em Caicó, vamos dar um exemplo. Vão convidar o Lorival, vão convidar o Alexandre para fazer parte da comissão que vai selecionar projetos. Eu vou dizer não, porque eu vou lançar projeto também. Ninguém de Caicó vai querer participar de uma comissão sabendo que isso vai inviabilizar os seus projetos do seu coletivo. Tem que ser parecidos de fora, que não podem apresentar projetos daqui. Isso é o básico, Marcos. Sabe, Geraldo? Isso é o básico da gestão. Mas é o básico do básico do básico, assim. É o primário. Nem o Estado faz isso e nem o município faz isso. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É muito atraso do ponto de vista da gestão pública, não é de cultura. 8h10, uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, show de bola, Dão Nunes aqui falando, meu querido. Queria saber do pessoal aí do grupo de teatro aí, né, que está falando tão empolgadamente aí do projeto, quanto foi cooptado de recurso público para esse projeto e quantas pessoas fazem parte do espetáculo, do grupo, né? E aí, quem pode responder? Eu não sei qual. Nem sei também. Ele está falando qual? Eu não sei se é do Condenados ou do Menino Pássaro? Não sei também. Se ele puder, então, melhorar a pergunta. Porque assim, o Condenados e Meninos são espetáculos da Trapiá, né? Então, assim, a gente fez bilheteria, né? Mas aí teve o edital do... O primeiro, o Condenados, foi da Fomento à Cultura Potiguar 2019, esse recurso, né? São editais, então. São editais, todos são editais. Foi o Dão que perguntou, foi né? Dão. Os dois espetáculos, os três, né? Os dois, agora. O Condenados e o Menino Pássaro foram seleções públicas. Nós concorremos, no caso do Menino Pássaro, com artistas aqui de Caicó e o Condenados com o estado inteiro, né? Foi aberto um edital público e todo mundo participa e todo mundo concorre, não é? A esses editais, não é? O nosso coletivo, já que ele está perguntando isso, de Condenados, somos em 7 pessoas, não é? Do Menino Pássaro, somos em 5 pessoas, não é? Que fazem o projeto acontecer. Eu estou falando diretamente, porque tem os indiretos, tem a costureira que é paga, né? Tem o cara da gráfica que é paga, o cara que faz o banner que é pago, o cara que faz o design gráfico para o banner e as redes sociais, etc. Isso é pago, não é? Técnico de som. O técnico de som, aluguel de equipamento, não é? O Dão Música, ele sabe muito bem como é que funciona esse negócio, né? Ele sabe. Não é? Então, obviamente, ganhou 10 mil, não lembro exatamente qual foi o valor, 10 mil, esse 10 mil é pulverizado em muitas pessoas. Muitas pessoas. E digo mais, a gente conversava isso ontem, ao final da temporada do Condenados. De todo o processo, quando a gente vai fazer a divisão do que foi para a montagem, a parte técnica, o elenco, efetivamente, do espetáculo é o que menos ganha. Quem trabalha com eventos sabe o que é isso. Sabe o que é? menos ganha. Você imagina a locação de uma treliça.
Iluminação. Né? Tudo, a gente paga tudo, né? Quer dizer, então o que menos ganha é efetivamente o grupo, né? Porque muita gente diz, ganharam um edital de 10 mil, são lá quantos no elenco? São 2, vai ficar 5 para cada um. Isso é uma aberração, quem pensa isso. Desculpa a minha sinceridade, mas tem que ser muito idiota, né? E não entender nada do que é cultura para dizer uma bobagem dessa, né? Isso é pulverizado em muitas pessoas, não é? O elenco, a parte técnica, os aluguéis, o material que é comprado, figurino, tecido, milhões de coisas que rolam, né? Resumindo, não dá para enriquecer fazendo cultura, né? Eu gostaria muito. Eu queria muito também. Eu gostaria. Agora, se alguém me ensinar a receita, eu estou seguindo aí. Alexandre, obrigado pela sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só agradecer mais uma vez, dizer que é isso, a gente faz parte desse movimento, Caicó, a gente carrega sempre essa mensagem, essa luta principalmente de fazer melhor todas as nossas ações, pensando nisso, em desenvolver a arte de Caicó, em contribuir para todos os segmentos, né, para as instituições, para que a gente possa ter uma Caicó mais forte mesmo, porque Caicó é berço da arte aqui, né, da região, então a gente precisa ter isso cada vez mais forte. Então, agradecer, Marcos. Sigam as redes sociais da Trapiá, Associação Cultural Trapiá, Trapiá Cia Teatral, porque a gente vai dar já as indicações, tudo direitinho, para a venda de ingressos do espetáculo Menino Pássaro, não é? Que começa amanhã, a gente está vendendo antecipado lá na Copiadora Paraibana e também na Simpla, né? Na plataforma Simpla, online, né? Então, você na internet... compra, foi um sucesso a compra também, as vendas na internet do espetáculo Condenados, você compra em casa, então divide no cartão, então assim, não tem como deixar de assistir, de prestigiar mais esse espetáculo. Obrigado, Alice. Obrigado, Lorival. Obrigado, Marcos, novamente pelo apoio, pela cooperação com os nossos projetos e as nossas angústias também, né, Marcos? E dizer o seguinte, a Trapiá é um coletivo, né? Nós somos um coletivo. Nós pensamos coletivamente, a gente não pensa individualmente, é coletivamente. E nunca Trapiá, nesses quase 10 anos que nós vamos completar agora em 2024, nós nos fechamos para impedindo de ajudar outros grupos e outras pessoas. Tem leis de incentivo, a gente ajuda. Por exemplo, lá na minha casa, na época da Lei de Branco, foram feitos 5 projetos. Eu e Mônica ajudando as pessoas a fazer o formulário, porque as pessoas realmente não sabem. Né? O Alexandre fez mais um monte, o Custódio. O Edi Carlos, o Custódio fez projetos, ajudou muita gente a fazer o projeto. A gente nunca se fechou, muito pelo contrário. A Trapiá, Companhia Teatral, não quer crescer sozinha. Nós queremos que todo mundo cresça em Caicó, que todo mundo tenha recursos, que todo mundo possa efetivamente viver da sua arte e viver da sua cultura. Né? Só para não fazer uma injustiça, viu, Marcos? Me perdoe só mais um segundo, não é? A associação, não é a Trapiá Cia Teatral, a Associação Cultural Trapiá ganhou uma sede, não é? Lá no bairro Salviano Santos, não é? Perto do Pereirão, ali. Não é? Então agora estamos nos mobilizando para poder colocar essa sede em dia e arrumar e colocar oficinas para a criançada, para os adultos, para os jovens e etc. Então, obrigado, Marcos, pela entrevista e... sábado e domingo, Menino Pássaro no auditório da UFRN. 8 horas, 15 minutos, de volta já com mais informações aqui no nosso Panorama.